Pessoal, então, mais um vídeo de conversão 2, agora torque desenvolvido por fonte de tensão, né? Teria um tópico de torque desenvolvido por fonte de corrente no PIN, mas eu não vou abordar esse tópico, vou ficar só na fonte de tensão mesmo, que é o mais comum. Bem, então, nesse tópico, tanto BIM quanto FITS utilizam o equivalente de TVNAND da máquina para fazer a análise. Então, eles pegam essa parte do setor do entreferro da máquina, né? E abrem aqui, nesse ponto AB, né? E encontram um equivalente de TVNAND. Tá? Eu sigo uma nomenclatura parecida com a do BIM, mas não é exatamente igual. O FIT se chama de equivalente, eu chamo de TVNAND, que está TH, o equivalente de TVNAND direto. Então, essa TVNAND, né, vai ser o divisor de tensão em cima dessa indutância, né, dessa reatância. Cuidem que aqui ele usa XS na fórmula, né? XS e XL é essa soma dessas duas aqui. E o paralelo, né, a resistência de TVNAND, a impedância de TVNAND vai cortar essa fonte, né? E aí você corta ela, né, vai virar o paralelo das duas coisas, né? Então, isso daqui em paralelo com isso, certo? Bem simples. Resistência de TVNAND, ou impedância de TVNAND. Então você tem uma tensão de TVNAND, uma impedância de TVNAND, e você conecta no rotor, certo? A potência entre ferro continua sendo a mesma coisa, né? 3 vezes IR ao quadrado, RR, aqui tu vai ter próprio IR, né? Você vai ter próprio IR. Beleza? Então, né, a IR vai ser igual, aqui é bem rápido de calcular, tensão TVNAND ao quadrado dividido por raiz quadrada, módulo, né? Tensão TVNAND ao quadrado dividido pela soma das partes reais ao quadrado mais as partes marginais ao quadrado, da impedância. Bem simples, né? E é igual a V sobre Z. No circuito série é muito simples. Então, a potência de TVNAND vai ser SI ao quadrado vezes RR S sobre S. E aqui a gente tem, eu chamo aqui de R equivalente, tá? O equivalente série, né, da resistência TVNAND com a resistência do rotor e o X equivalente à reatância série, né, de rotor com a TVNAND. Beleza? Então tá aqui. Então, o torque, a gente já viu a fórmula, é π sobre 2 dividido por potência de entreferro dividido por ômega-e, né? Então, o torque eletromecânico vai ser igual a π sobre 2, 3 sobre ômega-e, a tensão TVNAND ao quadrado, sobre a soma das duas equivalentes ao quadrado, vezes RR' sobre S. E esse é o torque eletromecânico da máquina, certo? E aqui a gente pode ter uma estimativa de qual é o torque máximo da máquina, né? Um caminho é pegar essa equação em relação ao escorregamento, né? Derivar em relação ao escorregamento igual a zero, né? Depois substituir o escorregamento. Ou uma outra possibilidade é a gente usar o teorema da máxima transferência de potência, porque a gente tem um circuito série. Então é muito simples nesse caso. Eu quero que o máximo de transferência seja transferido para essa resistência, né? Então, o que acontece? Essa impedância tem que ser em módulo igual a essa impedância. Vocês viram esses circuitos 2. Teorema da máxima transferência de potência para circuito de corrente alternada. Então, o módulo da impedância de carga tem que ser igual ao módulo da impedância da linha, né? Essa linha de transmissão. Se a gente fizer essa igualdade, resolver essa igualdade, a gente chega aqui. O escorregamento pode ser mais ou menos R' sobre raiz quadrada de RT final ao quadrado mais X equivalente ao quadrado para resultar no máximo torque. E aí a gente substitui esses escorregamentos na fórmula do torque, a gente chega que o torque máximo vai ser igual a 3 meios de π sobre 2, 1 sobre ômega-e, RT final ao quadrado, RTH mais ou menos a raiz quadrada de RTH ao quadrado mais X equivalente. Certo? E aí se a gente for plotar essa curva aqui de cima, não a torque máximo, botar essa curva aqui, em função do escorregamento ou em função da rotação, né? A gente vai ter essas duas curvas, com dois torques máximos, e as três regiões de operação. A região de freio, que é com velocidade negativa, né? Se ele estiver contra o sentido de... Tipo, se ele estiver contra o sentido natural de giro, ele está operando como freio. Se ele está operando da velocidade zero até a velocidade síncrona, ele é um motor. E acima da velocidade síncrona, ele é um gerador. A máquina gaiola é sempre assim.
Em função do escorregamento, né, se o escorregamento for menor do que zero, né, está acima do estado síncrono, ele é gerador. Se o escorregamento estiver entre 0 e 1, ele é motor. Se o escorregamento for maior que 1, está com velocidade negativa, ele é um freio. E a gente tem uma região linear entre os dois torques máximos, aproximadamente, e uma região não linear, né, uma exponencial, aparentemente, ou uma hipérbole, enfim, após os valores de torque máximo. Então a gente pode, vendo essa realidade, a gente pode fazer aproximações nessas curvas. Tá? Então essas aproximações, elas consideram o seguinte: na região linear a gente tem que, ele está muito próximo do escorregamento, é muito pequeno, né? Então ele está bem próximo da velocidade nominal. Então esse termo aqui ganha uma grande importância em relação às reatâncias, né? Então, nesse caso, a gente vê, se a gente substituir essa aproximação lá, que evidentemente a relação entre o torque e o escorregamento é uma reta direta, cruzando por zero. Essa reta aqui. Certo? E aí, caso a gente considere que o x é muito maior que esse termo, ou seja, ele está com velocidade muito abaixo da velocidade de regime, né? Nesse caso, a gente tem que a função do torque em função do escorregamento é 1 sobre s, né, que seria uma função inversa, né? Então, a gente pode aproximar essa função dessa maneira. Beleza? Tem um programa que eu disponibilizo para vocês no sistema acadêmico que ele simula as aproximações e a curva real do torque em função do escorregamento, em função da velocidade. Eu sugiro que vocês tenham uma olhada nesse programa para entender melhor essas relações que a gente tem aqui. Beleza? Aí existem uma norma brasileira, né, sobre essas curvas de torque, e uma norma NEMA, tá? Que é americana, né? Então, a NBR 7094, tá? Ela estabelece que existem 3 categorias de torque: categoria N, categoria D e categoria H. E a norma NEMA estabelece 4 categorias de torque: A, B, C e D. Então, as curvas características elas estão expressas aqui. Então, a D de uma é bem parecida com a D da outra, a N é similar a A, tá? E a H fica ali parecida com a C, certo? A B ela não tem um equivalente muito claro na nossa norma brasileira. Essencialmente, né, aumenta o torque de partida à medida que eu melhoro a classe, só que assim, a N tem um torque máximo maior que a H, o torque máximo da D ocorre na velocidade muito antes, e a D normalmente opera com escorregamento mais baixo, tá? A D normalmente opera com escorregamento da ordem de 10%, 8%. Ela tem mais escorregamento que as outras, na velocidade nominal. A HN tem escorregamento bem baixo, normalmente. Só que a D tem um torque de partida muito alto, né? Então, a N, pessoal, é usada em motores de uso geral. Ventiladores, bombas, compressores, algum tipo de compressores, enfim. A D, ela serve para motores com torque de partida alto, tá? Quando eu preciso de muito torque de partida, eu uso um motor classe D. E motores que precisam ficar parado com muito torque. Então, elevadores, prensas, guindastes, de forma geral, vão usar um motor categoria D. E a categoria H são motores com alto torque de partida e baixo carregamento, né? Mais altos que a N, pelo menos. Isso são usados normalmente para motores com cargas de inércias elevadas, certo? Como é que funciona a ideia dessas curvas, né? Porque elas não são iguais a essa curva aqui. Vocês percebem que aqui, esse cara aqui é muito mais alto nessas categorias, né? Até o motor classe D ele é bem parecido. O motor classe D ele já parte daqui, normalmente. Já parte quase do torque máximo, né? Mas o classe N e o classe H são muito diferentes, né? Eles têm um torque mínimo, eles têm um ponto mínimo de torque, que não é previsto. Pontos mínimos, até tem um ponto mínimo com o gerador, mas não com o motor. Tu não faz um negócio assim na curva normal, né? Por que isso? É porque essas categorias de torque já consideram que você vai ter variação da resistência de rotor em função da frequência de giro, né? Então a resistência de rotor vai ser também, ela também vai variar. Como ela também vai variar, você vai criar esse ponto mínimo, né? Porque assim, a gaiola de esquilo, pessoal, é a chave da máquina de indução. A forma, pelo menos o motor gaiola, né? A forma como ela é feita. Existem motores, por exemplo, de gaiola dupla e de gaiola simples, né? Que chama de barra profunda. A inclinação da gaiola faz toda a diferença. O formato, se ela é mais ondulada,
Normalmente essas gaiolas elas são inclinadas, né? Elas não são barras retas. Enfim, é difícil de desenhar aqui, mas podem procurar no Google, enfim. Ver no livro também, no FITS tem. Eu poderia ter trazido uma foto, acabei não trazendo. Mas assim, existem muitos formatos, muitos estudos, né, da influência da formato da gaiola, e que daria para ter uma matéria só disso, né? Para melhoria de projeto e adequação das curvas seguindo as normas. As normas dão alguns indicativos, né, de como tem que ser, mas existem várias técnicas de projeto para melhorar, aprimorar essas curvas, né? Só que, em função dessas não linearidades existentes na gaiola, as curvas de projeto reais elas se assemelham, mas possuem diferenças significativas em relação à curva teórica observada pelo teorema Thevenin, certo? A curva do teorema Thevenin é muito boa para a região de regime permanente, mas para comparativo com as curvas dos motores reais, ela acaba falhando, né, em alguns pontos, principalmente na estimativa de torque de partida e tudo mais. Ela ajuda, mas ela não é perfeita, né? Ela possui alguns problemas em relação ao torque de partida, por exemplo. Se colocar S igual a 1 aqui, tu já tem a equação do torque de partida, né? Porque é só velocidade síncrona mecânica, não depende da velocidade mecânica propriamente dita, né? Então, tu vai ter que o torque de partida vai ser 3 vezes vai ser o torque de partida da máquina, né? Pode ser usado para uma conta? Pode, mas ele, em teoria, vai ser um pouquinho mais alto do que esse torque de partida que está aqui, tá? Se o motor for um motor que tiver as características de categoria de torque normatizadas, certo? Isso é uma coisa bem interessante, né? Existem ensaios para avaliar se o motor está seguindo ou não, inclusive para projetar a máquina. Normalmente, hoje em dia é feito com inversor de frequência, se estabiliza a máquina na determinada frequência dessas regiões e verifica-se o torque, né? Uma questão importante é que no processo de aceleração da máquina, livre aceleração da máquina, o torque não é assim, tá? Se a gente considerar a evolução dinâmica da máquina de indução, e aí tem um programa também que eu disponibilizo para vocês com as curvas dinâmicas, eu talvez faça uma aula explicando esse programa e as curvas, mas existe uma trepidação na partida da máquina de indução, normalmente, se for em partida livre aceleração, e isso é a dinâmica de velocidade, né? Ômega em relação ao tempo. E a curva de ômega, de torque por ômega, né, ela é um negócio bem estranho, tá? Aqui essa região é conhecida como região instável da máquina de indução, né? Porque o torque, na livre aceleração, ele é bem instável porque a máquina está estabilizando o fluxo ainda. Então, ela não tem campo, ela está criando o campo junto com a potência da armadura, né? Então, ela instabiliza, ela tem torque negativo, positivo, vira gerador, vira motor, ela fica assim um pequeno monstro, né? Até se estabilizar e entrar na região próxima do escorregamento. É até interessante porque algumas máquinas são mais instáveis, né? Desde que você aumenta a potência da máquina, ela se torna mais instável. E é bem interessante aquele programa porque é fácil de mudar a resistência de rotor e mudar nos dois programas, tanto o de regime permanente, que plota essa curva, quanto no dinâmico, que é bem interessante, porque daí você, inclusive lá tem o diferentes potências de motores, dá para analisar essa diferença de potência, e dá para analisar também a variação da, da resistência, né, de rotor. Dá para ver bem a influência dessa resistência de rotor, que é um parâmetro tão importante. Inclusive dá de fazer uma curva da resistência em função da velocidade, se vocês quiserem. Aí vocês conseguem ver essa influência, né? Bem interessante, né? Se vocês quiserem analisar e ir um pouco mais a fundo nessa questão, tem os programas disponíveis, que se der tempo eu gravo um vídeo também falando sobre isso, né, explicando esse programa. Bem, então a categoria de torque, tá, é algo que consta na placa do motor de indução. Existem outros dados, né, que constam, até tem um material só com esses dados de placa que eu também disponibilizei lá no sistema para vocês, explicando, né, o que é cada elemento, mas a título de curiosidade, a gente tem a tensão nominal, a corrente nominal, potência no eixo, potência mecânica, né, normalmente em CV ou em HP, as ligações que dá para fazer com a máquina, tem máquinas com mais de 3 bobinas, 6 bobinas, com 12 bobinas, e dá para fazer várias ligações entre elas. Rotação nominal e frequência nominal, 50 e 60 Hz, enfim, não dá o escorregamento, ele dá a rotação nominal, em RPM. Classe de isolação térmica, tá, que normalmente é F ou H,
ou B para motores mais antigos. Naquele documento eu também explico essas classes de isolação térmicas, para vocês entenderem. Grau de proteção IP, que é o mesmo do celular, dos quadros. O celular, na verdade, ele incorporou essa ideia de grau de proteção IP da parte eletrotécnica, né, que a gente tem muitos anos já nessa parte, para quadros, transformadores, relés, inclusive motores. Né. O mais comum é 5.5 ou 5.6. Né. O primeiro número indica proteção contra poeira e o segundo contra água. Então, aqui vai até 6, o máximo é 68, né? Então aqui tem máxima proteção contra poeira, aqui tem máxima proteção contra água. Pode até ser submerso por 1,5 metro de água por 30 minutos. Tem a norma, estabelece alguns critérios específicos. Mas, enfim, basicamente um motor proteção em 68 é um motor que vai debaixo d'água e bem debaixo d'água, né? Nem fica numa parte isolada, ele vai realmente debaixo d'água. É muito difícil encontrar um motor assim, mas existem, porque para a VEG fazer um projeto especial ela faz, mas o ideal, normalmente o normal é 5.5, 5.4, 5.6, né? Suficiente para a realidade industrial, para você passar um jato no motor, lavar ele se você precisar. E o que existe o grau de proteção IP é muito comum os alunos confundirem com a relação IP por IN. A relação IP por IN é a corrente de pico de partida pela corrente RMS nominal. Tá? Isso é a relação IP por IN, é a corrente máxima do motor dividido pela corrente nominal dele. A gente tem às vezes dados de altura máxima, né, normalmente 1.000 metros, porque o ar no entreferro tem que ser um determinado ar. Se você reduz muito esse ar, acaba que a isolação natural da máquina não suporta, você acaba criando faíscas internas do motor. Tá? A gente tem também a massa do motor, principalmente quando ele está numa carcaça menor do que a massa esperada para aquela carcaça. Regime de serviço, também tem um documento lá explicando certinho, que são os tipos de carga que você pode ligar àquele motor. Tem regime S1, S2, S3, enfim. Que é diferente fator de serviço, que é o máximo de sobrecarga que aquele motor aguenta. Isso aqui é sobrecarga do motor. Né? Tipo de rolamento, enfim, tem uma série de outros dados lá naquele documento, que eu agradeço também aos professores da UDESC por ceder esse material, o Thiago, que é bem completo, explica direitinho cada elemento dos dados de placa da máquina. Beleza? Bem, o BIM ele traz alguns tópicos bem interessantes sobre motor de indução, né, além dos dados de placa, alguns aspectos que são bem práticos, mas que aqui a gente conta com aspectos teóricos, são os métodos de variação de velocidade, frenagem, método de partida, uma série de detalhes interessantes, gerador de indução, né, que a gente vai discutir um pouquinho no próximo vídeo, beleza? Então, dessa parte aqui seria isso. Então, no próximo vídeo a gente vai discutir mais alguns aspectos teóricos da máquina de indução e um pouco sobre os ensaios que podem ser aplicados na máquina de indução, beleza? Então, até, deixem um like se vocês gostaram, né? Comentem se tiverem alguma dúvida, e seria isso então, nessa parte.